Estamos na estação 20 de Lucas. Nossa parada hoje é do verso 20 ao verso 24. Nosso assunto de hoje é Jerusalém sitiada. Quando, porém, vede Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, se estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem no campo, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Meus irmãos, o objetivo dessa noite é apresentar o cerco a Jerusalém. Nós estamos, irmãos, numa evolução em que vai culminar, você sabe, no sacrifício vicário de Cristo. Nós estamos na Semana da Paixão. E nessa Semana da Paixão nós temos estudado muitas coisas. É uma terça-feira e quarta-feira que não termina. Jesus está dentro do templo, conversando com os discípulos, tendo a sua cosmovisão da adoração no templo de Jerusalém. Ele menciona fatos que estariam acontecendo no futuro escatológico, mas fatos e profecias que já se cumpriram. A minha pergunta de análise nessa noite é por que a salvação, por que a nossa salvação, ela é monergista? Por que a salvação é monergista? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho e que você pudesse responder que toda a salvação da criatura feita pelas mãos de Deus, essa salvação não está na sua condição. Não é a condição humana que define a salvação. E quando eu olho para a condição humana, eu quero dizer, não é o seu sobrenome, não é o seu país, não é o que você tem, não é o que você não tem, não é o que você fez, não é o que você fará, não é o que nós faremos no futuro remoto. Nada disso dependerá da nossa salvação. Não é nenhuma condição humana. Também não é causa, efeito e causa. Se Jesus voltar hoje, seus eleitos serão salvos, os seus escolhidos serão salvos. E sabe, meus irmãos, a gente começa a olhar aquilo que era de mais límpido e claro para os nossos irmãos puritanos, que era a preocupação com os escolhidos de Deus, com os eleitos de Deus. Portanto, tem sido essa o nosso diapasão, a nossa tese, se preocupar com os eleitos de Deus. E como eu não sei quem são os eleitos de Deus, eu não sei se você que ouve aqui nessa noite é um eleito de Deus, uma eleita de Deus, mas você sabe. Porque a certeza e a convicção da fé salvadora
ninguém tira do nosso coração, ninguém arranca da nossa mente, ninguém é capaz de dizer você é e você não é, você vai e você não vai, você fez isso, por isso você não faz. Não depende de condição humana para a salvação. A salvação, ela é monergista, não é sinergista. Eu gostaria que você orasse agora e gastasse um tempinho consultando ao Espírito Santo. Confio no meu coração que eu sou um servo, uma serva, um filho, uma filha, escolhida por ti, selecionado pelo Senhor para obter esta salvação que nós vamos estudar dentro desse círculo de Jerusalém. O que esse círculo tem a ver com a minha salvação, com a tua salvação? É o que nós vamos estudar hoje. Mas, olha Deus, peça aí, Espírito Santo, ser sensível ao meu coração, a minha mente. Olha o Senhor. Pai eterno, teu texto, em sequência, está sendo lido e estudado na minha igreja. Hoje nós temos uma profecia que já se cumpriu, Senhor, e que se cumprirá. Queremos ter certeza, Senhor, da salvação. Ó Deus, que ninguém saia daqui nessa noite em dúvida, mas que no coração do meu irmão, da minha irmã, venha bater essa convicção de que nada podemos fazer se somos eleitos e escolhidos, Senhor. Esse processo é total e completo em Ti. Queremos orar nesse momento, Senhor Deus, pela família da fé. Eu não posso, Senhor Deus, nesse instante, deixar de orar pela paz de Israel. Mas uma vez o mundo inteiro ora pela paz de Israel, mais um cerco, mais uma guerra, mais um envolvimento histórico, profético acontecendo com esse país, com essa nação. Mas além de tudo isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para compreendermos quem são hoje, quem é o Israel espiritual. A igreja é o Israel espiritual. E que isso já possa ficar bem claro em nossas mentes nesse estudo. Ajude-nos a compreender isso, Senhor. Ilumina-nos. Traga ao nosso pensamento aquilo que Lucas quis escrever. E aplica em nossos corações, em nome do eterno Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, no sermão passado, se você olhar o texto anterior, o princípio das dores, você viu que nós procuramos responder a pergunta por que a fé salvadora ela precisa ser testificada, por que a sua fé passa por provações, por que a nossa fé passa por perseguições, por que a nossa fé ela é provada como fogo, como ouro que passa pelo fogo, que vai retirando as impurezas. Por que cada um de nós, cada vez mais, vamos passando por momentos de tribulações, por momentos de lutas, testificando a nossa fé? Deixa eu te perguntar, você já foi jogado na cova dos leões? Você já foi crucificado de cabeça para baixo? Você já foi levado ao juiz ou aos juízes para testificar a sua fé? Se isso ainda não aconteceu, então nós estamos vivendo um momento muito fácil de sermos crentes. E a nossa fé, na realidade, é uma fé superficial, que ao longo do tempo, dos anos, ela passará pelo fogo, pela prova, pelas tentações que virão, para que possa redundar em metal precioso, uma pedra preciosa, lapidada pelo Espírito Santo, para ser testificada
para a honra e glória de Deus. Ao longo da história da igreja, muitos e muitos irmãos, queridos, você tem que lembrar que as gerações, elas são evolutivas, elas vão passando. A geração antiga, a geração da Idade Média, a geração moderna, a geração da pós-contextualidade, a geração que você faz parte, são gerações que vão passar. Daqui a pouco nós passaremos, e o que vai ficar é o testemunho da nossa fé. Gente veio antes de você, e essas pessoas, irmãos, testemunharam e testificaram a respeito da fé. O que falar de Pedro? O que falar de Paulo? O que falar de Estevão? Homens que testificaram a respeito de Cristo, a igreja de Antioquia, as primeiras igrejas, a igreja de Éfeso, essas igrejas testemunharam e testificaram a respeito de Cristo. E hoje, qual o legado que essa igreja vai deixar daqui a 100 anos? Daqui a 50 anos? Que legado nós estamos deixando? Isso foi assunto do sermão passado. Hoje nós queremos meditar, queridos, em algo muito importante, que é, se o domingo passado a sua fé precisa ser testificada, hoje eu quero pensar e estudar com você que tudo que existe para a salvação já foi feito. Tudo que tinha que ser feito para a salvação, Deus já fez. O estar aqui nessa noite, ouvir, adorar a Deus, celebrar a Deus, é um ato de gratidão, de testemunho, de testificação daquilo que Deus fez por nós antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, Ele te elegeu para que você fosse filho, filha dele. E até quando nós vamos lutar com essa identidade, com esse DNA, com essa história e escolha que não é nossa, é de Deus. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Esse é o processo. É o processo da salvação. Meus queridos e amados irmãos, Jesus está observando o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a vida, o perfil daquelas pessoas. E eu convido você agora a ir para dentro dessa história. Vem com a sua imaginação, vem com a sua visão, vem com a sua percepção. Sinta agora o andar daquelas pessoas da cidade de Jerusalém. Veja agora os cambistas vendendo nas ruas. Ouça o tropel dos burros andando por aquelas vilas apertadas. Observe a agulha, a grande porta, a agulha onde era difícil entrar um camelo, em que Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar no mundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Imagine aquela porta, e agora você está vendo o povo, você está lá, você está vendo o mestre, você está sentindo a população, você está agora olhando as pessoas andando de sandálias, você está nesse contexto dessa história. Então vá para lá, para que você possa entender o que Jesus está ensinando. Então Jesus já contemplou tantas coisas. Jesus agora, irmãos, dentro desse contexto, profeticamente, como se Jesus chegasse aqui na cidade de Santa Maria, nós não temos a percepção e a sabedoria de saber o que vai acontecer com essa cidade daqui a algum tempo, daqui a 70 anos, por exemplo. A gente não tem visão, a gente não tem percepção, mas Jesus é 100% homem, 100% Deus, e Ele sabe que daqui a 70 anos aquela cidade não estaria ali mais. Não ficaria pedras sobre pedras. Jesus chora, porque humanamente ele sente o que ia acontecer com aquela grande cidade. Esse texto é profético.
da cidade de Jerusalém. Sim, essa cidade que está sendo disputada hoje, no século XXI, até hoje, no século XXI, disputa-se a capital de Israel. Será onde? Em Jerusalém? Será em outro lugar? Os palestinos querem esse pedaço de terra até hoje, século XXI, em nossa história. Profecia, essa profecia. Aqueles que estavam com Jesus não podiam pensar que ia acontecer isso naquela cidade. Mas Jesus sabia. E Jesus teve uma sensibilidade humana tão grande com as mulheres. Nesse texto não é citado homens, jovens, crianças, idosos, crentes, não crentes, ele não cita nada disso. Por que será que ele vai estar com a sua preocupação para as grávidas e para aquelas que estão amamentando? Começa a perguntar, Espírito Santo, mostra alguma coisa espiritual disso aí? Eu já conectei, disse que Jerusalém é a igreja. Literalmente, esse texto é o ser. Literalmente está falando da destruição de Israel, o Estado, capital de Israel. Literalmente é isso. Nós vamos ver literalmente esse cerco, essa guerra. Começa no verso 20 e 21, leia por favor. Quando, porém, virdes, quando vocês, e ele está falando agora para os discípulos, e ele está falando para aquela geração, e ele está falando para aquele povo que estava ali, para aquela geração, preste atenção, e ele está falando para nós, lembre, volte na história, relembre na sua mente quando isso aconteceu. Como, porém, vir Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação, está próximo extermínio, está próximo mortandade, está próximo a escravidão, está próximo cair o templo, está próximo cair a cidade, está próximo morrer muita gente. Os problemas, irmãos, com os quais alguém que tenta explicar os relatos paralelos, porque precisamos ler Mateus, e eu espero que você pegue esses textos e vão depois nos evangelhos e dê uma lida para aprofundar a sua reflexão, porque eu não estou pregando no evangelho de Mateus nem de Marcos, mas é importante para ampliar a nossa percepção a leitura dos outros evangelhos. A finalidade e linguagem simbólicas, no que podemos verificar no relato sintético do pesquisador Lucas, porque ele é bem objetivo nessas questões escatológicas. Veja, Mateus a partir do capítulo 21, ele vai acelerar ali e aprofundar com mais minúcias esses aspectos escatológicos. Mas Lucas, ele é bem rápido. De fronte de grande parte, Lucas ele não vai entrar nessas questões dos outros evangelhos. E este quase poderia ser chamado de um comentário sobre os relatos dos outros evangelhos. Aí claro que ele está aqui pesquisando, então ele lê essas fontes também. E ele resume, vai lá em Mateus, vai lá em Marcos. Se você quer saber mais das grávidas, das que amamentam, busca desses evangelhos. De forma sumarizada, aqui é o nosso texto, a predição de Cristo nesse momento, primariamente, está antes da queda de Jerusalém. Do verso 8 ao verso 19, nós vimos o princípio de dores, e foi assunto do sermão passado, e que nós falamos da queda de Jerusalém. Agora, nós estamos vendo agora implicações para um período posterior ao ano 70 depois de Cristo.
Então agora, para você entender essa profecia, você tem que com a sua mente, acelere a sua mente agora 70 anos. Tem 70 anos que Cristo já morreu. Como está aquela cidade? Verdeiros e conquistas. Você não acha que eles não voltaram a vender o templo? Jesus expulsou, mas o comércio voltou para dentro do templo. Estão lá vendendo as pombas, o sacrifício, tudo a mesma coisa. Conseguiram matar o mestre. A rotina é a mesma na vida religiosa daquele povo. Casam-se, dão em casamento, bebem, festejam, estão distantes de Cristo 70 anos depois. Lucas agora relata esse período. Ele vai relatar em linguagem clara e reflexão de Jesus acerca da queda. Essa profecia nada mais é do que uma profecia que se cumpriu na queda. Prediz que Jerusalém seria rodeada por exércitos. Quando isso estivesse acontecendo de Jesus, então vocês teriam que reconhecer que esse sinal era de iminente destruição e desolação de Jerusalém. Nunca mais o povo de Deus, os israelitas, os israelenses, eles saíram juntos, eles seriam pulverizados para todas as outras nações. Por isso, quando você fala de Israel que está em guerra agora, você mexe com gente do mundo inteiro. Tem o Israel brasileiro, a colônia israelita no Brasil. Tem na Argentina, tem na América e tem em qualquer lugar do mundo. É essa profecia que foi cumprida. Claro que tem uma parte lá que voltou, mas no mundo inteiro esse povo está pulverizado. É uma nação pulverizada. São os judeus brasileiros, os judeus americanos, os judeus argentinos, os judeus europeus, os judeus em outras nações. Diz o texto que esse sinal, verso 27, vai culminar sobre um sinal bem claro. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Preocupado Jesus agora com o bem-estar do povo que o ama, Jesus fornece 3 ordens sucintas. E essas ordens estão, irmãos, no verso 21. Primeira ordem: os que estiverem na Judeia devem fugir para os montes. Os que estiverem dentro da cidade devem sair. Os que estiverem fora da cidade devem permanecer fora. Não voltam para Jerusalém, não. Jerusalém está cercada, sitiada. E se você estivesse nessa cidade, o que você faria? Confiaria no exército de Israel? Então você correria o risco de morrer. Lá no final, eu quero fazer uma aplicação prática, uma analogia com Israel e igreja. Quantas igrejas estão sitiadas pelo inimigo? Quantas igrejas estão pregando o falso evangelho, ensinando coisas errôneas, seitas, transmutadas, transviadas em nome da Bíblia, em nome da pregação, em nome de princípios e valores que são bíblicos, e essas pessoas estão mudando, distorcendo. Quantas propostas a igreja do Senhor Jesus está recebendo hoje, e muitas delas estão sendo sitiadas. 3 orientações de Jesus. Primeiro, fuja. Segundo, saia. Terceiro, não entre nelas.
Ontem nós estávamos voltando do culto dos jovens lá em Santo Bom, e foi uma bênção, os irmãos estiveram participando lá. Quando nós saímos da igreja, nós vimos muitas igrejas menores que essa, cheias. Dava mais um passo, lotadas. Eu pude observar de Santa Maria Norte até a casa da Janaína, muitas igrejas pentecostais cheias. E eu perguntava a Janaína que estava no banco de trás, por que essas igrejas estão cheias, Janaína? E que eu cutucava a Glaucia, por que, Glaucia? Essas igrejas estão tão lotadas. Que evangelho está oferecendo em Jerusalém? Que consegue uma grande massa de pessoas. E dentro da perspectiva você vai ver, evolutiva você vai ver, Jerusalém está sitiada. Fuja, senão você vai morrer. Eu não sei, irmãos, o que está acontecendo. Mas Jesus está preocupado com Jerusalém. Jesus está preocupado com a sua igreja. No verso 22, você tem aqui a expressão dias de tribulação. Isso nos lembra imediatamente o que Lucas coloca no capítulo 11, vamos recordar, só passar os olhos, 11, capítulo 11, versos 50 e 51. Volte aí um pouquinho, porque nós já passamos por bastante tempo. E o que nós temos aqui em Lucas, capítulo 11, 50 a 51? Para que dessa geração se peçam conta do sangue dos profetas, derramados desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel, até o de Zacarias, e o pessoal que está fazendo panorama bíblico, na última aula, viu. Lembra, presbítero Paulo, irmã Glaucia, irmã Miles, como é que morreu Zacarias? Você sabe como Zacarias morreu? Nós estudamos o livro de Zacarias. Entre o altar e a casa de Deus. E Lucas está colocando que isso estaria cumprido para que pudesse pedir contas do derramamento dos profetas, dos homens de Deus, dos servos de Deus. A minha pergunta é, irmãos, aqueles que não fugiram e que morreram foram salvos? Alguém me perguntou, mas pastor Luiz, todos de Israel são eleitos? E eu disse, muita calma nessa hora. A eleição não é da nação física. A eleição é do Israel espiritual, daquele que foi enxertado na videira, é do brasileiro, é do japonês, é do africano, é do americano. Somos nós que temos o sangue de Cristo, porque Deus te chamou. Eles precisam ser eleitos por Deus no sistema modernista antes da fundação do mundo. Não é porque tem o sangue de Abraão que são todos eleitos. Se você pensa dessa forma, você destrói algo que é altamente próprio e peculiar de Deus. A salvação é de Deus. A salvação vem do Senhor. E não é por causa, nem por condição nenhuma, que aqueles que são eleitos deixarão de ser salvos. Jesus, nesse versículo 22, ele fala da terra, dos céus, com uma mensagem da graça de Deus. Viver aqui é uma graça de Deus. Você vive pela graça de Deus. Você morre pela graça de Deus. Você vai para os céus pela graça de Deus. Líderes, e muitos líderes, alguns líderes em especiais,
distorcem essa mensagem. De fato, irmãos, que nós podemos compreender que os resultados estavam por se cumprir, e essa profecia da vingança e do anúncio dos sofrimentos aconteceram. Estamos agora pensando especialmente em Jeremias capítulo 18, de 9 a 11, Daniel 9, 27, Zacarias 11, 6, Malaquias 3, 1 a 2. Eles pregaram, profetizaram a respeito disso. Algumas dessas profecias, irmãos, estavam destinadas a ter mais de um cumprimento. Sim, Deus é amor, mas eu não posso esquecer que Ele é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Verso 23. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. O que se destaca bem nitidamente nessa passagem é que ainda quando Jesus anuncia o derramamento da sua ira, ele não se deleita nisso. Isso revela o fato de que ele está preocupado com as mulheres grávidas e as mães que amamentam. Que grande diferença entre Manaém e o Messias. O primeiro foi um monstro cruel, que depois de apoderar-se do trono vacante de Israel, arrasou a cidade que se negou a reconhecer como seu novo rei. E Manaém abriu o ventre das mulheres grávidas, segundo a Reis 15, 16, conforme 8, 12 e Amós 1, 13. Em contrapartida, Jesus levou as cargas das mulheres e se encontram em condições semelhantes. E ainda leva em seus corações. A sua dor, meu irmão, é a dor do Senhor. Ele sempre teve um olhar humano para a parte feminina. O verso 24, queridos: cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações, até os que em tempos dos gentios se completam. Jerusalém será pisada por eles. Nós chegamos no coração desse texto. Você precisa olhar com mais detalhe esse verso 24. Porque, em primeiro lugar, o que nós temos aqui, que aconteceu esse cumprimento dessa profecia, e foi o seguinte: já há vários anos antes da erupção da guerra dos judeus, o jugo romano estava se tornando cada vez mais opressivo. A ação produziu a reação, como resultado que o ódio dos judeus contra os seus opressores pagãos chegou ao ponto da rebelião organizada. De certo modo algum, os judeus simpatizavam com esse movimento, mas depois de um tempo de adversidades, os moderados, eles foram sufocados pelas vozes dos zelotes. O que o imperador Nero enviou o seu famoso general Vespasiano a Galileia, o qual foi rapidamente, queridos irmãos, colocado no lugar do governador que suicidou. Nero cometeu um suicídio. A conquista da Galileia foi de curta duração, foi rápida. Roma agora, diante do suicídio de Nero, diante da confusão que se instaurava, versos 8 a 11, os judeus aproveitaram então para dessa situação, provocaram uma rebelião, e Vespasiano foi colocado como imperador. Ele estabelece a ordem, envia o seu filho Tito, que mais tarde foi imperador, de 79 a 81 depois de Cristo, e Jerusalém é tomada como um grande exército. Jerusalém sitiada. O sítio começa no mês de abril do ano de 70
depois de Cristo. Enquanto Jerusalém ainda estava cheia de peregrinos, de pessoas andando, que iam celebrar a Páscoa, o ritual continua, embora Cristo, 70 anos atrás, havia abolido o ritual da Páscoa, a igreja estava na mesmice. O historiador Flávio José escreve que a guerra judaica, que aí um bom livro para a gente ler, livro volume 4 a volume 7 de José, ele diz que o sítio, cerca de 5 meses, os romanos se apoderaram da cidade toda, e segundo José, o número total de prisioneiros durante aquela guerra foram 97 mil prisioneiros. Irmão, Santa Maria tem um pouquinho mais de 112, 113 mil habitantes. Você imagina 97 mil daqui sendo escravizados. Enquanto isso, mais de 1,1 milhão de todas as regiões morreram durante o sítio. Muita gente. A guerra foi grande, cruenta. Nós podemos ver, irmãos, o que os gentios têm conexão com isso. Mas o que nos chama a atenção no verso 24 é a parte B, eu chamo a sua atenção depois do ponto e vírgula, e até que os tempos dos gentios se completem. Por que eu chamo o coração desse pequeno texto do verso 24? Porque nós podemos verificar aqui que esse tempo prosseguiu e protela até hoje. Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Essa é uma deixa do estudo de escatologia muito importante. A gente acha que essa graça, esse canal de graça, para que você possa compreender a palavra de Deus, vai durar para sempre. Eu tenho uma notícia ruim para você. Se você acha que pode brincar com a graça, você é uma pessoa escolhida por Deus, então você vai endurecendo o seu coração. Você não sabe se é um escolhido de Deus, porque o verdadeiro escolhido de Deus, ele passa pelo processo de arrependimento, de transformação, de mudança, de conversão, de santidade, de santificação. São aqueles passos que nós estudamos aí na terça-feira. Mas há pessoas que vão protelando, quando eu for velho, eu sou muito novo, eu não quero agora, quando eu for velho, eu vou, etc. O Senhor está chamando. Eu sinto informar que para nós tem um tempo, tem uma validade. Um dia eu vou estudar escatologia com vocês vão ver. Desde essa questão aqui, dessa parte desse versículo, que diz até que os tempos dos gentios se completam. Isso aí. Se estudar em casa. Vai ter um tempo para nós. Deus, através do Espírito Santo, vai abrir a mente, como abriu a nossa mente dos gentios, para o Espírito Santo, para o chamado, para a conversão, para a obra monergista de Deus, para os judeus. A probabilidade que o tempo de opressão de Jerusalém dure até o fim dos séculos, ou a vinda do juízo final, o regresso de Cristo em glória, mesmo sendo isso para o Senhor, é para a sua glória, é para a sua honra, é para dizer assim, a salvação não depende de era, de tempo, de sangue, de causa, de efeito, mas a salvação é realmente isso. Há uma compreensão que os tempos aqui colocaram
implícito nesse contexto é desde a destruição de Jerusalém, desde abril e setembro, até a volta de Cristo, até o ensino de Cristo. A pretensão de que o tempo dos gentios terminou, porque muitos comentaristas dizem assim: o tempo nosso, o tempo dos gentios, terminou em 14 de maio de 1948. O que aconteceu nessa data? 14 de maio de 1948. Pega o boletim aí que recebeu e anote. Eu vou imprimir essa semana, deu saudade do boletim, parece que imprimiu. Escreva aí no boletim. Quando Israel tornou-se Estado independente. Esse Estado que está vendo agora, o de 1948. E que os judeus regressaram ao seu país. Em cumprimento a essa profecia, alguns comentaristas dizem: pronto, terminou o período dos gentios. Seria isso uma verdade? Quero dizer para você que não. Nós podemos refutar esse procedimento dentro de 3 aspectos. A primeira, ainda hoje em Israel vive somente 1 em cada 5 judeus. Agora em Israel, em cada 5 judeus espalhados pelo mundo inteiro, vive somente 1 no Estado de Israel. Segundo, ainda hoje a própria existência de Israel e de Jerusalém como uma cidade judaica independente é ameaçada constantemente por várias nações. Eles não conseguiram nem a capital deles. Você entende essa questão? Terceiro, a imensa maioria dos judeus não considera Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O livro Israel e Profecia, de Grande Rex, 1972, a grande maioria dos judeus não reconhece Jesus. Isso é bom ou é ruim? O que você acha? Excelente. Porque ainda há tempo para o seu filho, para a sua filha. Ainda há tempo para tantos eleitos de Santa Maria que colocaram Jesus. Isso é ótimo. Mas vai acabar assim. Vai passar assim. Capítulo 3 dos eternos decretos de Deus diz: e não previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que isso o movesse como condição ou causa, não é pelas boas obras que você será salvo. Quando mudar, deixar de fumar, deixar de beber, quando mudar a minha vida, eu vou servir o Senhor. Não, é o Senhor que vai operar isso na sua vida. Ninguém é bom. A gente precisa do Senhor para modificar a nossa vida. Não há nada em qualquer criatura que possa mover-se em direção à salvação, em direção ao novo nascimento, a não ser se Deus mover. Então Deus vem à nossa natureza, Deus vem em nosso encontro. 2 Timóteo 9, o que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ele nos chama com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, antes que Jerusalém fosse sitiada, os eleitos estavam lá.
Efésios 1, verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente o amado. Então veja, Jesus foi dado para o louvor da sua glória, da sua graça. Ter certeza da salvação é um ato exclusivo de Deus. Nós não fizemos nada. Você não fez nada pela sua salvação. Tudo foi feito por Deus. Geração vai, geração vem. Lembra do sermão passado, irmãos? Quando eu vi guerras, rumores de guerras, terremotos, etc. Jesus falou assim: não tenha medo. Não atemorize o seu coração. E muitas vezes, irmãos, nós temos medo de tantas coisas que vêm. Acalma o teu coração. Não depende de homem, salvação. Talvez você tenha vivido numa cultura que pregava aqui a música, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho você. Você não escolhe nada. Você não escolhe nada. Deus se escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Não é pela obra, não é porque eu sou um pregador da palavra de Deus que você vai ser salvo. Porque muitas vezes você não escuta, nem está escutando o que eu estou falando aqui, você está achando já tédio. Não está nem ouvindo mais o que eu estou falando. Mas é Deus que está falando no seu coração. Por que a salvação é urgente? Agora você pode responder. Primeiro, é um fato histórico. Esse fato histórico da cidade de Jerusalém, do templo que estava em Jerusalém, se cumpriu. Está para se cumprir na parousia de Cristo, na volta de Cristo, em relação ao time dos gentios. E quem são os gentios? São todos aqueles que não nasceram em Israel. São todos aqueles que são enxeridos na árvore de Cristo. Eu, você. Aí dá tempo. A porta da graça está aberta. Mas abra bem os seus ouvidos. Tem um limite. Tem um tempo. O monegismo, ou regeneração monegística, é uma bênção redentora adquirida por Cristo para aqueles que o Pai lhe deu. 1 Pedro 1, 3, João 6, 37 a 39. Ela comunica aquele poder na alma caída pela qual a pessoa que deve ser salva eficazmente, capacitada a responder o chamado do Evangelho. Esse chamado do Evangelho, esse Evangelho, nós estamos quase terminando, irmãos. Ela é aquele poder sobrenatural de Deus, somente pelo qual nós somos capacitados espiritualmente para cumprir as condições do pacto da graça. Isso é aprender do Redentor por uma fé viva, para chegar-se aos termos da salvação e se arrepender dos ídolos, amar a Deus e o mediador supramente citado, o Espírito Santo, é quem vivifica a alma. Se sua alma hoje está distante do Senhor, se a sua vela está quase apagada, pensa: Senhor, vivifica-me, traz vida, traz misericórdia, capacita a mim como um eleito de Deus, um escolhido de Deus, a entender o exercício espiritual da fé em Jesus Cristo. Esse, meu irmão, é um processo, é um meio pelo qual o Espírito Santo traz vida à igreja presbiteriana do Brasil, em Santa Maria. Irmãos, é triste demais ministrar para 4 jovens
cantar numa igreja linda, presença de 4 jovens. Eu não sei se faz sentido. Um presbítero chorando, pregando para a nossa juventude, 4 jovens. O que está acontecendo com a igreja presbiteriana no Brasil? Por que na esquina está abarrotada de pessoas? Esses verbos mencionados no verso 24 precisa ser grifado para você não cair na artimanha. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra. Deus cumpre as suas ameaças, portanto sabemos que Ele também cumprirá as suas promessas com respeito aos judeus e aos gentios igualmente, porque não há distinção entre judeus, gregos, gentios. Leia Romanos 10, verso 12. Mas o que eu levo nesse texto é que Jerusalém hoje somos nós. O aspecto fundamental desse contexto, para a nossa aplicação prática, como Jerusalém está sitiada. Veja o texto, verso 21. Só existe 3 coisas. Quando essa igreja estiver sitiada, só existem 3 coisas. Quando o inimigo tiver dominado o povo de Deus com atrativos, com outras propostas, com outras filosofias, com bênçãos, com prosperidades, com tudo aquilo que da geração de 80 para cá tem desfrutado, abra os olhos com misticismo, com liberalismo, com tantas coisas. Abra os seus olhos e grife esses versos, por favor. Não seja você engodado, enrolado. Jerusalém é a igreja, gente, acorda, gente. É a igreja da esquina, onde o povo clama por Jesus, onde tem um pregador pregando a palavra de Deus. E por que esse povo está lá? Porque não fugiram. Vai cair. Vai cair. Por que essas pessoas, irmãos, como diz o contexto, não saíram? O que leva uma pessoa a ficar num ambiente desse? Hoje a gente já não pode falar tanto de desconhecimento da Bíblia, meus irmãos. Desculpe aí, mas é igual ao direito. Ninguém pode alegar diante de um juiz, de um tribunal, de um processo, desconhecer a lei. É um problema seu. Então você tem que saber o que você pode fazer e não pode fazer. Hoje a Bíblia está sendo pregada. Mas por que as pessoas não saem? Por que as pessoas querem morrer? No tradicionalismo, naquilo que foi ensinado. É porque meu pai é uma igreja. Antigamente a gente via isso muito na igreja católica, apostólica romana. Meu pai era católico, minha mãe era católica, minha avó era católica, meus tios são católicos, e eu vou morrer católico. Quantas e quantas vezes eu vi isso? Meu irmão, você não sabe que Jesus é o caminho. Eu vou morrer católico. Eu nasci nessa igreja, fulano de tal dessa igreja, presbítero dessa igreja, meu pastor vai pastor dessa igreja, eu vou para essa igreja com heresias, com tanta gente está sitiada, vai cair. Por que, irmãos? Não volte para lá. Não volte para essa Jerusalém. Deus pode te tirar dessa cidade. Deus pode te tirar dessa família presbiteriana do PCM. Deus pode te levar para outro lugar, mas por favor, tenha critério. Você vai voltar para algo que não te dá
que não te ensina a palavra mais. Jesus disse nesse texto, Jerusalém está sitiada, não volte para a cidade, vai morrer. Aqui o sentido literal é guerra na cidade de Jerusalém, mas o sentido espiritual, Jerusalém é a igreja. Então, se é a igreja, você não pode ficar longe, o inimigo já tomou. Onde o inimigo já tomou. Fuja, saia e não volte. Você vai estar morto. Que Deus abençoe. Você pode olhar essa mulher. Quantas e quantas pessoas estão presas agora nessas igrejas? Cheias. Cheias. Igrejas cheias, irmãos. Eu não sei que poder tem isso. Mas ao mesmo tempo eu choro uma igreja séria como a nossa, que tem dificuldade, muita dificuldade, esclarecer isso para as pessoas. Eu não sei se é preguiça nossa, se nós não estamos evangelizando, se nós não estamos confrontando, eu não sei. Pergunta, Senhor, por que igrejas sérias estão sofrendo? E às vezes a gente coloca a culpa no caminhãozinho do próprio Deus. Não vem porque não quer. Não é nada disso. O que será? Senhor, essa Jerusalém foi sitiada. E profeticamente até hoje estão brigando, como a gente vê. Mas a Jerusalém espiritual, a igreja, o teu povo, Senhor, não pode ficar sitiado pelo inimigo, pelos falsos profetas. Dê para nós, ó Deus, condições de ser voz nessa cidade. Multiplica, Senhor Deus, esses irmãos que estão aqui. Dê força, Senhor, para que possamos veementemente exortar a respeito da queda dessas igrejas que estão brincando com a tua palavra. Tenha piedade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.